Aristóteles já dizia que conhecer a si mesmo é a fonte de toda a sabedoria. E o Planeta Mulher de hoje vai trabalhar precisamente sobre isso. Nós vamos falar sobre autoestima e mais. Nós vamos ainda falar sobre o sexto sentido. Ele realmente existe? Não saia daí. Eu tenho um sexto sentido que esse programa vai ser mesmo muito bom. Voltamos já já. Dizem que ter uma baixa autoestima é como andar com um carro com o freio de mão puxado. E é sobre esse assunto que nós vamos falar agora com a psicóloga Flávia Bessa, que é mesmo incrível e disponibilizou para vir aqui falar sobre esse assunto. Flávia, tudo bem? Olá, Claudine, tudo bem? Obrigada pelo convite. Alegre que eu estou de você estar aqui com a gente. Obrigada. E já temos assim mesmo montes de pedidos na página para falar sobre autoestima em várias nuances e de várias formas que são as perguntas. Eu penso que a gente poderia começar essa entrevista precisamente falando e desmistificando um pouco essa frase. O que é então a autoestima? Por quê? Qual a relação dessa autoestima com a gente estar andando no carro, com o freio, com o travão puxado? Bem, a autoestima tem a ver com aquilo que nós pensamos sobre nós próprios. E aquilo que nós pensamos sobre nós próprios vai influenciar a forma como nós nos comportamos, a forma como nós agimos. E se nós temos uma autoestima positiva, se nós temos um autoconceito positivo, isso vai nos permitir arriscar, vai nos permitir ir mais longe, vai nos permitir sair da nossa zona de conforto. Se por outro lado nós estamos sempre com o dito freio puxado e se temos uma baixa autoestima, isso vai fazer com que tínhamos medo de arriscar, porque à partida já sabemos que vamos falhar, à partida achamos que não somos suficientemente bons. E, portanto, importa aqui clarificar a ligação que nós temos entre os pensamentos, os sentimentos e as ações. Portanto, aquilo que eu penso sobre mim própria vai fazer com que eu sinta uma determinada emoção que depois vai levar a que eu tenha um determinado comportamento. Ora, se a minha autoestima é boa, eu vou me sentir bem, não é? E, portanto, nota-se que as pessoas que têm uma boa autoestima são pessoas que estão satisfeitas com aquilo que elas são, seja com os seus pontos positivos, seja com os seus pontos negativos, não é? Porque nós não somos perfeitos. Todos nós temos coisas melhores, coisas piores, e portanto saber aceitar essa nossa condição é meio caminho andado para construirmos uma boa autoestima. Muitas vezes a gente ouve, aliás, fala-se muito sobre autoestima na internet, na televisão, em todo lado, nas revistas. Entretanto, quando é que a gente desenvolve uma baixa autoestima? É só na infância? É quando a gente já é adulto? Como é que desenvolvemos essa autoestima? Pode ser em qualquer época da vida? Sim, a autoestima, eu costumo dizer que a autoestima é como um elástico, dá para ir esticando e quanto mais nós esticamos, mais ela dará de si. Obviamente que a infância é um período muito importante da nossa vida, porque é na infância que nós vamos começar a criar a nossa personalidade, a criar aquilo que é chamado os traços da nossa personalidade. E neste sentido, a autoestima tem um papel fundamental. Porquê? Porque a nossa autoestima é criada com base naquilo que os outros significativos dizem de nós. E, portanto, quando os pais reforçam positivamente os filhos, quando os pais aceitam os filhos tal e qual como eles são, provavelmente estas crianças no futuro serão adultos também bem resolvidos com eles próprios e vão aceitar-se eles próprios de acordo com aquilo que falávamos há pouco dos pontos positivos e dos pontos negativos que cada pessoa tem. No entanto, nós não conseguimos, depois de adultos, voltar atrás e mudar aquilo que aconteceu no nosso passado. E aí temos que ressignificar. Exatamente, é isso? E temos que ressignificar. E, portanto, se eu tenho uma baixa autoestima, a primeira coisa que eu tenho que fazer é uma autoavaliação e perceber quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos a melhorar. Já agora, como é que nós fazemos essa avaliação? Eu também já li isso em alguns lugares, mas na prática, é parar, é meditar, é sentar, é escrever uma lista? Como é que nós podemos... É tudo isso? É tudo isso. É difícil? Sim. Sim, é difícil. Explica isso um pouco melhor para a gente. É difícil, mas é importante ver aqui uma questão. A autoestima tem a ver com aquilo que eu penso sobre mim própria e aquilo que eu sou.
é diferente em vários contextos, está bem? Porque se nós formos pensar, por exemplo, em termos profissionais, eu posso ter uma boa autoestima em termos profissionais, tenho uma autoconfiança, sinto-me confiante, sinto que faço as coisas bem. Mas, por outro lado, eu posso sentir que, como mulher, sou feia, tenho um corpo disforme, não estou satisfeita com a minha imagem corporal. Por outro lado, eu posso sentir que não tenho facilidade em relacionar-me com as outras pessoas e que sou desinteressante e, portanto, há várias dimensões na nossa vida. E aquilo que é importante é nós percebermos que não temos, lá está, que ser perfeitos em todas estas dimensões. E eu também costumo dizer muitas vezes que um problema só é um problema quando afeta o meu bem-estar e quando afeta a minha vida. Eu dou muitas vezes este exemplo. Eu sou uma ótima cozinheira, cozinho muito bem, portanto eu tenho uma boa autoestima em termos de culinária e adoro cozinhar para as outras pessoas. E é uma coisa que me dá imenso jeito porque eu tenho que comer todos os dias. Por outro lado, eu costuro muito mal, mas também não preciso muitas vezes de costurar e, portanto, as poucas vezes que eu preciso, eu posso pedir a alguém que compense essa minha lacuna. Se eu desse ninguém é perfeito em tudo, não é? Exatamente, e se eu desse demasiada importância a esta questão, ou se o sonho da minha vida fosse ser costureira, se calhar aí eu tinha um problema, mas não. Ou seja, no geral a minha autoestima é positiva. Porquê? Porque me permite avançar, permite-me fazer coisas, permite-me aceitar como eu sou, mesmo com estas áreas em que efetivamente não funcionamos tão bem. Nós vamos ter aqui uma entrevista que ainda vamos falar bastante, vamos dar dicas, mas penso que, se calhar, uma parte muito importante, muito significante disso tudo é perceber e ter a capacidade de enxergar que eu tenho baixa autoestima. Né? Como é que nós vamos identificar isso? Quando é que eu vou olhar para mim e perceber, olha, afinal eu estou mesmo com baixa autoestima, ou isso é latente, isso é gritante na gente? Depende das pessoas. Há pessoas em que é gritante e há pessoas em que nós temos mecanismos de defesa, não é? E muitas pessoas têm baixa autoestima e encontram estratégias de compensar aquilo que sentem. Quando as situações são gritantes, nós percebemos que a pessoa não está bem com ela própria. São pessoas que precisam muito da aprovação dos outros para se sentir bem com elas próprias. São pessoas que estão constantemente a comparar-se com os outros. Eu não sou tão boa como ela, eu não consigo ter aquilo que os outros têm. A vida dos outros é sempre melhor do que a minha. E, portanto, aí isto é gritante, não é? Portanto, isso é importante dizer, porque a gente realmente convive com muita gente que está o tempo todo se comparando às outras pessoas. Exatamente. Por que ela conseguiu isso e eu não tenho? Exatamente. Ela tem, eu não tenho. Ela consegue, eu não consigo. E, portanto, pressupomos que há um problema em nós. Não, se calhar eu não tenho que ter aquilo que os outros têm, se calhar eu posso ficar satisfeita com aquilo que eu tenho, com aquilo que eu sou. E é isso que é importante. Naquelas pessoas em que não é tão, não é tão gritante, até pode acontecer que as pessoas não tenham uma grande autoestima, mas que isso não atrapalha a vida delas. Portanto, depende muito de pessoa para pessoa e depende também do contexto da pessoa. Mas penso que essa é uma questão de que, de alguma forma, atrapalha um bocadinho sempre a vida das pessoas. Porque, em determinados casos, paralisa, não é? Exatamente. As pessoas, às vezes, de seguir em frente com medo, vem sempre ligado ao medo, não é? Sim. Vem sempre ligado a... Sim, ao medo de não ser aceito pelos outros, ao medo de não conseguir efetivamente aquilo que a pessoa quer. Uma pessoa com baixa autoestima não arrisca. E não arrisca porquê? Porque colocar a hipótese das coisas não correrem bem e de haver esta falha já é motivo para a pessoa nem sequer querer experimentar. Então não vou fazer porque eu já sei que vou falhar. Então se eu já sei que vou falhar, não vale a pena experimentar. E... De alguma forma também é uma visão um bocado distorcida também, porque nem toda gente é mal em tudo. É totalmente distorcida. É completamente distorcida, porque nós não temos uma bola de cristal que nos diz que vamos falhar. E, portanto, e nem que vamos acertar. E nem que vamos acertar, exatamente. Uma pessoa com uma boa autoestima é a pessoa que arrisca e que pensa, eu não sei se vai dar certo ou não, mas eu vou. E se der medo, eu vou com medo mesmo. Exato. Eu acho que essa deveria ser a frase de toda a gente, né, Flávia? Exatamente. É enfrentar, é acreditar. Exatamente. Porque errar de qualquer forma nós vamos. Claro. Não é? Mesmo quando a gente tem assim, quase certeza que a coisa vai dar certo, se calhar pode acontecer. Pronto. Eu acho que a gente devia falar também um bocadinho aqui sobre a importância da família. Como é que a família influencia, bem ou mal, essa questão da autoestima?
Em primeiro lugar, parece-me relevante referir que as crianças aprendem por imitação dos adultos e, portanto, quando nós cuidamos de nós próprios e quando nós praticamos atitudes que aumentam a nossa autoestima, como cuidar de nós, como descansar, como fazer as coisas que nós gostamos, como perseguir os nossos objetivos, estamos a dar às crianças um bom exemplo. Portanto, ao fazermos para nós, as crianças acabarão por imitar isso também. E, por outro lado, aceitar as crianças como elas são. Muitas vezes Penso os que pais... isso é muito difícil, porque estamos numa fase em que temos que educar o nosso filho não só para a gente, mas para a sociedade toda, para a escola, para todos, para o mundo. Para o mundo. E é o mundo isso. é muito exigente e o mais importante é ajudar as crianças a saberem lidar com este mundo exigente. Ou seja, a aceitarem as suas falhas, a aceitarem os seus pontos positivos, a aceitarem estas comparações que são feitas, porque nós sabemos que não devemos comparar porque as pessoas não são todas iguais, mas impertrivelmente acaba por acontecer. É natural do ser humano. Né? Exatamente, ou na escola, ou em casa com os irmãos, ou com os amigos, há sempre estas comparações e é importante trabalharmos nas crianças esta aceitação das crianças, têm que sentir e têm que acreditar que eu sou especial simplesmente porque eu existo e não porque eu sou bom aluno ou porque eu sou o melhor no futebol. Se ainda tiver mais um pormenor que se destaque, tanto melhor. Mas se não tiver, nós temos que nos sentir especiais simplesmente porque existimos. E para ser amado só por fazer parte daquele clã, daquela família, daquela comunidade, né? Só porque sim. Que difícil que parece ser isso. Nós, como mães, temos um papel preponderante nisso aqui, uma responsabilidade incrível. E não só como mães, né? Como professores, como pessoas que trabalham com a comunidade. Passa de novo, a gente fala tanto aqui no Planeta Mulher, a questão do respeito próprio e com o próximo que está ao nosso lado. Vamos então a dicas. Enfim, estamos lá em casa, percebemos que tem autoestima, tem muito baixa autoestima. O que é que nós vamos fazer para a gente melhorar? Primeira coisa que nós vamos fazer é vamos olhar para o espelho, mas vamos olhar sem julgamentos, ou seja... Vamos olhar já outra coisa difícil. Exatamente. Já uma outra coisa difícil. Exatamente. É difícil, mas como em tudo na vida, o treino permite-nos chegar lá. E a ideia é nós olharmos para nós próprios, como eu costumo dizer, com olhos de ver. Ou seja, perceber o que é que eu tenho de bom, perceber o que é que eu tenho a melhorar e... ser honesto com a gente mesmo, exatamente, né? Ser honestos connosco próprios e, acima de tudo, ser respeitadores de nós próprios. Nós somos muito exigentes connosco próprios. Para melhorar a nossa autoestima, nós temos impertrivelmente que deixar de ser tão perfeccionistas. Tudo tem que ser perfeito, porque se não for perfeito, então eu não sou boa o suficiente. E depois, uma dica muito importante é nós separarmos aquilo que são as nossas ações, os nossos comportamentos daquilo que nós somos. Por exemplo, quantas vezes nós não dizemos, falhamos numa determinada tarefa e dizemos, eu sou mesmo burra. Eu não sou burra, eu falhei naquela questão, eu falhei naquela tarefa. E, portanto, ao fazermos isto, nós estamos a rotular-nos enquanto pessoas de acordo com uma falha. No entanto, nós não levamos o dia inteiro a dizer assim, eu sou ótima porque eu acertei nisto, ou parabéns a mim. Não fazemos este tipo. E é importante fazer isso? E é importante também fazermos isto. É claro que nós não temos... precisa ser à frente de toda a gente, né? Mas também não tem que ser ao contrário, simplesmente assim, nós não temos que nos valorizar por tudo aquilo que nós fazemos, mas temos que nos valorizar por aquilo que nós fazemos muito bem e, portanto, sempre que nós conseguimos o feito, foi muito difícil para mim fazer uma determinada tarefa, eu consegui, então eu devo congratular-me por isso. E eu mereço congratular-me por isso. Da mesma maneira que quando uma situação é muito difícil e eu não consigo ultrapassá-la, eu devo também ter compaixão comigo próprio e pensar que tudo bem, nem sempre vai ser bom e está tudo bem com isso. Nós temos muita facilidade em criticar o outro, em criticarmos a nós, mas temos uma dificuldade imensa em nos elogiarmos e em elogiarmos a outra pessoa. E isto é fundamental para a autoestima. Tem uma questão difícil, mas eu vou colocar aqui na entrevista e penso que a Flávia vai nos ajudar. Quando trabalhamos ou convivemos com pessoas que estão constantemente a nos colocar à prova, a desvalorizar o que fazemos, a diminuir o que a gente faz, e aquilo deixa a gente um bocado estremecido. Como é que nós trabalhamos com uma situação como essa e como é que nós fazemos para reforçar a nossa autoestima? Se nós já tivermos uma boa autoestima, à partida não vamos dar muita importância àquilo que nos estão a fazer. E depois é importante nós pensarmos que aquilo que os outros pensam de nós nem sempre corresponde àquilo que nós somos. E, portanto, se eu sei que tenho valor, mesmo que uma pessoa insista em tentar pôr-me para baixo, ou em tentar traçar-me a perna, ou em tentar passar por cima de mim, eu vou sempre sentir
que consigo chegar lá. Se por outro lado a minha autoestima não for muito boa, é importante nós termos esta distinção. Vou me sentir atingido logo, né? Exatamente. E muitas vezes acontece, nós até podemos ter uma boa autoestima no geral, mas há sempre uma situação em que estamos um pouco mais vulneráveis. Porque, pegando na metáfora há pouco do elástico, nós não temos sempre uma boa autoestima, nem temos sempre uma baixa autoestima. Há momentos da vida em que elas estão um pouco mais acima, outras vezes estão um pouco mais abaixo e carece sempre de tratarmos dela. Daí que o autocuidado é muito importante. Se formos cuidando de nós e se formos conhecendo muito bem aquilo que é o nosso valor, eu penso que não nos sentimos tão atingidos com essas situações. Mesmo que for repetidas vezes? Sim, mesmo que sejam repetidas vezes, até porque uma das coisas que nós podemos fazer quando efetivamente o nosso contexto não é favorável é efetivamente mudar também o nosso contexto, não é? Okay. Claro que nem sempre é possível. E quando a pessoa tem autoestima reforçada, ela é capaz de fazer isso. Exatamente, né? A pessoa é capaz de sentir que se eu consigo estar aqui, eu consigo estar em todos os sítios e eu não tenho que me sujeitar a isto. A mudança não tem que ser sempre vista como algo assustador ou como algo mau. A mudança muitas vezes é boa, embora seja assustadora, lá está. Se der medo, vai com medo mesmo. Uma baixa autoestima, uma péssima autoestima, é um caminho, se calhar, para uma depressão? Provavelmente, é? Sim. Como é que isso desencadeia? A pessoa começa a pensar mal de si, se autopunir? Sim, a pessoa começa por pensar mal de si, começa por se isolar das outras pessoas, começa por ter pensamentos ruminatórios, depois entra numa espiral de pensamentos negativos que levam a emoções negativas e que levam, lá está, a não arriscar. E quando isto começa a interferir muito com a vida e com o normal dia-a-dia das pessoas, então nós podemos dizer que efetivamente a pessoa pode estar perante um episódio depressivo. E nestes casos, obviamente, que olhar para o espelho não vai ser suficiente, até porque a pessoa não vai gostar daquilo que vai ver. E é nestas situações que nós devemos procurar ajuda especializada. Era a pergunta que eu ia fazer. Quando é que nós temos que acender o clique, não é? E perceber, acender aquela luzinha verde e falar, atenção, essa é a hora, eu preciso mesmo de uma ajuda profissional. Não há um momento certo em que dê este clique. E eu costumo dizer que nós não precisamos estar muito mal para procurar um psicólogo ou para procurar um psiquiatra. Basta que em algum momento da minha vida eu sinta que não estou a lidar da forma como eu gostaria com uma determinada situação, que eu posso pedir ajuda, e que diz do psicólogo ou do psiquiatra, diz também dos amigos, porque em casos que não sejam muito graves, os próprios amigos, a própria família poderá ajudar. E como é que as pessoas me vão ajudar? Vão ajudar-me a mudar um bocadinho a minha maneira de pensar. Portanto, se eu estou com pensamentos muito negativos acerca de mim próprio, como é que eu posso ajudar alguém que também está na mesma situação? Ajudando a pessoa a fazer uma avaliação concreta da situação, ajudando a pessoa a deixar de pensar, como eu dei o exemplo há pouco, de eu não sou burra só porque falhei uma vez e todas as outras vezes que eu acertei. E, portanto, fazer uma avaliação concreta daquilo que são as experiências das pessoas vai ajudar também a mudar a maneira como a pessoa pensa sobre si própria. Muito bem. Infelizmente, nosso tempo acabou. A gente ficava aqui toda noite falando sobre isso. Doutora Flávia, muito obrigada por estar aqui conosco. Já está mais do que convidada para voltar e falar sobre outros temas. Foi mesmo excelente. E você já sabe, facebook.com/Planeta Mulher. Se quiser, passa lá na nossa página, deixa um gosto, deixa um clique aqui na entrevista da doutora Flávia. E a gente tem muito mais ainda para falar na próxima semana. O Planeta Mulher ainda não acabou. Essa entrevista sim, mas nós ainda temos uma outra entrevista e vamos falar, sabe o quê? Nós vamos falar sobre o sexto sentido feminino. Será que ele existe? Penso que sim, mas vamos ver isso no próximo bloco. Diz o ditado popular que o que os olhos não veem, o sexto sentido feminino denuncia. E é mesmo sobre esse assunto que nós vamos falar agora com Pedro Silva, que é o meu entrevistado, e ele é espírita. E vem falar um bocadinho assim sobre o que é esse sexto sentido feminino. Que, ai Jesus, eu sinto mesmo assim todos os dias. Pedro, o que é o sexto sentido feminino? É uma coisa muito poderosa. Em primeiro lugar, Claudine, é para mim uma dupla honra e desafio estar aqui. Primeiro, porque estou no Planeta Mulher, sendo eu homem. E segundo, sendo homem, falar de uma coisa feminina, que é a intuição feminina, que é bastante, digamos, complexo, não é? Bom, só para dizer aquilo que não é, e aí na ótica masculina, nós na pré-história, nós homens, tínhamos o dever de ir à caça. E íamos pelas matas dentro. E nós aprendemos logo a sermos focados num objetivo.
e não olhar para os lados. Se calhar, se fosse uma mulher a caçar, entrava na mata, se visse uma rosa, dizia, ah, que linda rosa, e o animal ali à frente. Nós focamos o objetivo, quando o objetivo está, digamos, concretizado, nós acabamos essa tarefa. Vós, mulheres, têm outra percepção muito mais ampliada. E, felizmente, que estamos a caminhar para uma sociedade matriarcal, porque o homem... ao contrário da mulher, tem outra facilidade, se calhar, em mandar um filho para a guerra que não as mulheres. Pronto, temos aí muitas coisas que a mulher tem que o homem não tem. E, por outra questão, nós, homens, temos a tendência para castrar os nossos sentimentos. Ou seja, o homem não demonstra, ou pelo menos tenta não demonstrar as suas fraquezas que as tem. É bem verdade. E refugia-se noutros aspectos. Tóxicos até, e outras questões, e a máquina depois dispara mais cedo e lá vai o homem primeiro que a mulher para o outro lado da vida. A mulher tem esse aspecto. A mulher exterioriza, tem outra forma de ver. Num grupo de crianças masculinas, se o rapaz chora ou se o menino chora, acontece o bullying. Se a menina chora, as outras ajudam e elas compartilham e tentam perceber porque é que estás a chorar. Porque os homens não se dá a mesma coisa. O homem é isolado, o menino é isolado. E a partir daí nós já armamos em nós uma carapaça. Logo, costumamos dizer que só se recebe aquilo que se dá. Se o homem não dá emoções, também tem menos facilidade em captar emoções do exterior. A mulher, como chora, como ri, como come um chocolate se for preciso, como fala de tudo, exterioriza, vive mais tempo por causa disso mesmo e como tem essa capacidade de exteriorizar, tem mais capacidade de interiorizar tudo que está à sua volta. Ou seja, entre aspas, as suas antenas captadoras estão muito mais afinadas que a do homem. Se nós não emitimos emoções, temos dificuldade em receber as emoções. Somos mais objetivos, mas também mais frios. A mulher, nós, os homens, temos que aprender com as mulheres o seguinte, o aspecto da sensibilidade. Eu já dei com muitas cabeçadas na vida, até o ponto de eu começar a pedir à minha mulher, o que é que achas se eu fizesse isso? Se ela diz assim, eu acho que não devias fazer, mas ela ao dizer aquilo, ela até que não sabe porquê é que está a dizer. É como se ela não sabe, mas ela diz, se eu fosse eu não fazia isso. E ela tem razão, e eu não faço. Aí já é o sexto sentido, é aquela intuição. Exatamente. Mas os homens podem perguntar, mas porquê é que achas que não devia fazer? Nós homens vamos logo para o cálculo, se eu fizer assim, são 3 metros para chegar àquele destino, e ela diz, não. Além dos 3 metros, além da métrica do cálculo, existe uma emoção qualquer que diz assim, não vais por aí. E ela tem razão. E eu estou a seguir os conselhos dela e estou a ficar com menos dores de cabeça por causa disso. Ou seja, que na prática já mostra algo que é real, né? Exatamente. Que é real. E é real e é de confiar. Que é um sistema que é fiável e que nós homens devíamos cada vez mais prestar atenção a isso. Na visão espírita, o que é esse sexto sentido? Esse sexto sentido, essa intuição? É algo que a gente recebe de fora? É algo que a gente desenvolve dentro de nós? Como é que isso processa? É assim, no aspecto científico, e se quisermos analisar alguns artigos sobre a glândula pineal, que se encontra no meio do cérebro, mais ou menos, é aquela glândula que nos faz a ligação com o plano espiritual, o plano superior, e que está localizado num chakra ou numa roda no sânscrito, nos idiomas da Índia, que se chama o centro coronário. Okay? Está aqui em cima na Terra, na parte superior do ser. Diria que o sexto sentido é o conjunto de todos os sentidos apurados. Okay? Não é um sentido à parte, é um conjunto deles. Todos nós temos uma faculdade, e agora vamos entrar no aspecto da religiosidade. Deus, que é uma entidade superior, que é a causa primária de todas as coisas, que não é um homem e que nós não temos capacidade de perceber, Ele, quando nos gerou, Ele não quis que nós fôssemos andando na evolução infinita sozinhos. E dotou-nos de um espírito mais evoluído que nós chamamos vulgarmente um anjo da guarda. Ora, para nós captarmos as intuições, lá está, a intuição feminina, para nós captarmos os conselhos desse anjo da guarda, que não é um ser com asas brancas, não, é um espírito mais evoluído. Para nós captarmos isso, é necessário que haja em nós algo que capte essa intuição. Cria uma conexão. Uma conexão. E através dessa glândula pineal, que é
orgânica, ou seja, existe então o que chamamos mediunidade, aquela mediação entre o plano físico e o plano espiritual, que é uma faculdade orgânica, que umas pessoas têm de uma forma ostensiva, que se nota, nós chamamos os médiuns, e as pessoas que, como nós, no vulgo, temos isso de uma forma residual. Mas nós captamos. Nós, quando vamos fazer uma coisa, alguns dizem assim, não faças isso. Mas nós colocamos a música mais alta para não ouvir aqueles conselhos bons. Filtramos tudo, né? Filtramos de acordo com a nossa necessidade. Nós recebemos todos. Mas a mulher tem isso mais apurado. Como uma mulher exterioriza mais as emoções, capta melhor esse aspecto do plano espiritual e não só e das emoções que vão à sua volta, porque nós todos, de plano físico quer de plano espiritual, somos uma espécie de antenas emissoras receptoras de sinal. Ou seja, a própria física quântica já fala qualquer coisa nesse sentido também, não é? A física quântica está-se a pegar cada vez mais à espiritualidade e outras ciências também, biologia, etc. por aí fora. E nós vamos vendo que, Claudine, tu só atrás aquilo que tu és, certo? Tu vais atrair aquilo que tu és. Tu vais sintonizar com as pessoas geralmente que pensam da mesma forma que tu. Ok? Engraçado que eu acredito completamente nisso. Certo? Isso é o que eu acredito de certo? vida. E por isso, muita gente sofre. Por exemplo, se tu tens uma tendência para pensar sempre no negativo, tu vais atrair para ti pensamentos pessimistas, negativos e destrutivos. Vêm as depressões, vêm as obsessões, vem o andar cabisbaixo, etc. As alergias, as doenças, tudo. Porque o aspecto imunológico também ele se reflete com isso. Porque o espírito, aquilo que nós somos, emite tudo para o corpo físico. Ok? Eu posso gerar um cancro por um ressentimento do passado. Se eu ressentir, se eu não perdoar, eu vou gerar um tumor no corpo. Eu é que vou gerar, não foi ninguém que gerou, foi eu que gerei. E o médico, o cirurgião, pode-me operar aquele tumor, mas se a causa que o gerou não for anulada, ou seja, se eu não mudar de atitude, vai aparecer um tumor noutro órgão que esteja mais fragilizado. E as pessoas perguntam, mas essa pessoa já estava curada e tem outro tumor outra vez? Porque aquela pessoa não mudou a sua atitude. Tá. Cada um fala de uma forma, né? Um fala sobre energia, sobre os cuidados, os pensamentos, as emoções, mas a verdade é uma coisa só. Vamos todos para o mesmo caminho, Claudine. Todos estamos a caminhar para o mesmo destino, ok? Esse é um assunto bastante polêmico, mas aqui no Planeta Mulher nós acreditamos que todos os seres humanos são montados, evidente, físico, mental, emocional e também espiritual. Penso que com a evolução da nossa ciência é impossível a gente acreditar que não somos espirituais, né? Não somos espirituais. E se não somos também espirituais, como não ter alguma ligação com o outro, que não é o que a gente vê aqui todos os dias? É por aí? Claro que sim, claro que sim. E nós sabemos que se olharmos para tudo, para a história, não valeria a pena, não faria sentido nós, quando este corpo cessasse a sua vitalidade e fosse para a sepultura, que tudo cessasse aí. Não faz sentido nenhum esse aspecto. Nós somos imortais, quer queiramos, quer não. E mesmo para aquelas pessoas que não acreditam, eu aconselho a darem o benefício da dúvida. Porque quando o coração parar e o tronco encefálico falecer, as pessoas vão se ver noutra dimensão. Basta estudar algumas coisas sobre as EQMs ou experiências de quase morte, que as pessoas no alto do quarto do hospital viam o seu corpo lá embaixo. É? E relatam esses aspectos. Como é? Será que o cérebro físico foi lá para cima e emite aquelas visões para baixo? Portanto, estudar um pouco sobre isso. É interessante, para um ponto de partida. E nós, Claudine, nós somos extraterrestres no nosso próprio planeta. Se nós somos espíritos e estamos neste corpo físico, nós é que somos os extraterrestres. Faz todo o nosso sentido. lar não é isto aqui. Isto é uma escola só de passagem. Agora, diga uma coisa. Como é que eu vou descobrir e perceber que aquilo que eu sinto não é só emoção, é sim um sexto sentido que eu devo ouvir ou não? Tu tens que discernir. Nós todos temos que discernir o cinto. E imagina que te ocorre uma ideia qualquer para fazeres algo. Tu tens que discernir em duas coisas. Aquilo que me ocorreu agora, se eu aplicar, vai-me prejudicar a mim ou a outrem, então é melhor não fazê-lo. O sexto sentido traz sempre informações boas? Não. Não. Dos dois lados. Okay. Se nós somos antenas emissoras receptoras, nós temos que fazer o que Jesus dizia uma coisa: vigiai e orai. Okay. O que é que ele queria dizer? Vigia a tua casa mental, ou seja, quais são as ideias que tu estás a captar e que depois com a tua emoção vais transformar em pensamento, para orar. Orar não é rezar no sentido. Orar é comunicar. Comunicar pode ser por pensamento, por palavras
e atitudes. Mas ele referia-se especialmente aos pensamentos. Porque nós julgamos que os pensamentos não são vistos. Eu, por exemplo, podia estar aqui agora a enganar a Claudine, a tua filha, os técnicos aqui de toda essa regi, por palavras, mas por pensamentos. Jamais. Jamais. Porque existe alguém que capta os meus pensamentos. Por isso eu devo vigiar e orar. Por causa das sintonias mentais. E se você pudesse mandar um recado lá para casa, que está escutando essa entrevista, o que seria em relação a o que fazer com o nosso sexto sentido? Em relação ao nosso sexto sentido, nós todos, como somos seres espirituais e que temos a capacidade de captar e de emitir frequências do mesmo sinal, vamos tentar perceber cada vez mais, ao acordar, tentem pensar nisso. Qual é a primeira ideia ou o primeiro pensamento que vos ocorre quando acordarem? Podem fazer isso já amanhã de manhã. Porque esse pensamento ou essa ideia pode delinear todo o restante dia de vocês. Se for uma ideia destrutiva, diz assim, que chatice, mais um dia de trabalho, provavelmente a probabilidade do vosso dia dar errado é maior do que vocês terem uma ideia de cariz positivo e dizer assim, apesar dos problemas que eu vou ter hoje, eu vou conseguir dar a volta. Nós é que somos os construtores do nosso próprio destino. A cada escolha que eu faço, o destino muda, ou para a esquerda ou para a direita. Ninguém está predestinado a coisíssima nenhuma. Deus não faz isso. Nós construímos o nosso caminho. Nós é que somos os nossos. Jesus disse, vós sois deuses. E tudo aquilo que eu faço, vocês também o farão e muito mais. Está implícito aqui que nós somos filhos de Deus e temos o potencial infinito. E por outro lado, que aquilo que Ele faz, nós o faremos. Ou seja, está aqui implícita a ideia, é a realidade da evolução espiritual. Pedro, nosso tempo acabou, mas não tinha forma mais bonita de acabar esse programa com esse recado. Muito obrigada por ter vindo aqui no Planeta Mulher, convidadíssimo para voltar, certeza. Obrigada. Sempre às ordens. Muito obrigado, foi um prazer. E eu termino o programa dando um conselho para você. Viva, deixe os outros viver, acredite, não tenha medo de errar, por favor. E sobretudo, já sabe como é que eu falo toda semana, sejam sempre bons uns com os outros.